Olá, nono ano. Vamos lá para começar a nossa aula, dando continuidade aí ao nosso terceiro bimestre, né? Módulo 3. Eu vou estar iniciando aí com um pequeno trecho da leitura da página 371 e lembrando aí para a gente se localizar, a gente está falando do continente europeu. Nesse bimestre a gente vai estar falando das duas porções em que se divide, né? A gente foi falado que o continente pode ser dividido de duas maneiras. Tem uma forma de dividir levando em consideração aspectos geográficos, e aí divide em um número maior de partes, né? E a gente está usando a forma de regionalizar o continente europeu em Europa Ocidental e Europa Oriental, iniciando aí com a Europa Ocidental, né? Lembrando que ela foi dividida dessa maneira, que o continente foi dividido dessa maneira por questão histórico-cultural, ou seja, no período da Guerra Fria, o continente foi dividido nessas duas porções, sendo que o lado ocidental foi influenciado principalmente pelo grupo ou pela corrente ideológica do capitalismo, e o lado oriental foi influenciado e seguindo aí os ideais do socialismo, né, ou comunismo. E nessa divisão, cada um teve um desenvolvimento, cada um teve seu histórico, e mesmo não existindo mais esse período de Guerra Fria, essa regionalização ainda permanece. Esses dois lugares eram separados, onde dividia o território era chamado de cortina de ferro, onde cada um tinha o seu lado e cada um influenciava seu grupo de países, né? O lado oriental tinha por influenciador ou o país que era mais hegemônico, o país que era a maior potência, era formado aí pela União Soviética, representado pela União Soviética, e o lado ocidental tinha como referência os Estados Unidos, né, que apesar de não estar na Europa, mas ele foi um dos vencedores da guerra e era o principal país representante aí do capitalismo e influenciava todo esse lado da Europa Ocidental, ok? Então, dentro desse lado que a gente está estudando da Europa Ocidental, a gente viu que é uma das áreas que apresenta as melhores referências por causa do seu próprio histórico, né? E a gente vai estar lendo aí essa página 371 para a gente estar fazendo um exercício que está relacionado principalmente à questão do desenvolvimento desses países, onde a gente encontra as maiores potências destacadas nessa página, né? Nessa e na próxima página. E essas potências ganharam essa capacidade de desenvolvimento e se desenvolveram, sobretudo por causa da questão do processo de industrialização, ok? Vamos começar lendo só esse primeiro parágrafo, está na página 371, e a gente vai para as nossas questões, ok? A atividade industrial na Europa Ocidental. O espaço econômico da Europa Ocidental deve ser analisado tendo em mente os contrastes econômicos entre potências industrializadas como Alemanha, Reino Unido e França, e países como Grécia e Portugal, que apresentam economias modestas, menor nível de industrialização e maior participação do setor agropecuário no PIB, ou seja, o que forma a riqueza nesses países, nesses dois últimos que foram falados aqui, Grécia e Portugal. Eles têm uma economia um pouco mais frágil. E os outros três que foram falados antes, Alemanha, Reino Unido e França, são apontados aí como destaque, como as principais potências do continente europeu, sobretudo desse lado ocidental, ok? Então, em relação às nossas questões, ao invés de a gente ficar lendo um texto aqui, a gente vai direto para a questão e a gente vai explicando. Então, deixa eu abrir aqui a página que está para vocês. A folha que está com as questões, eu vou ler e vou explicando para você.
A primeira questão da folha, que é dessa semana, está pedindo o seguinte, ó, considerando a atividade industrial no continente europeu, qual foi a primeira potência a industrializar? Então, se a gente remontar aí o período da Revolução Industrial, né, os países começaram a industrializar-se nesse período da Revolução Industrial, por isso que foi chamada uma Revolução Industrial, já que não existia esse tipo de atividade predominando entre os povos. E nessa Revolução Industrial, ela iniciou na Europa e no país que é reconhecido como Reino Unido, né? Inglaterra, Reino Unido. E por ter começado ali, isso é a vantagem e o que apresenta esse destaque aí da questão, né? Foi a primeira potência a industrializar. Então, se destaca como a primeira e se destaca como potência também, apesar de ter outras referências e outros destaques atualmente, né? Essa é uma questão para a segunda pergunta. Qual foi a número 1 ali? A gente vai responder Reino Unido, ok? Ou Inglaterra. O Reino Unido, ele soma a Inglaterra e outras 3 nações, formando um Reino Unido. Mas pode botar Reino Unido ou pode botar Inglaterra. Na número 2, qual foi o país europeu que, após recuperar-se das 2 grandes guerras, hoje é a principal potência regional e detém a maior economia da Europa Ocidental e da União Europeia? E a União Europeia é o bloco econômico formado por grandes potências na Europa. Então, a Alemanha, apesar de não ter sido a primeira a se industrializar, ela se tornou o primeiro país, a principal potência dessa região. Lembrando que a Alemanha teve prejuízo na Primeira Guerra e principalmente na Segunda Guerra, já que o país alemão foi o responsável por provocar a guerra e, logo em seguida, ao perder a guerra, né, os países chegaram destruindo justamente essa nação. Então, quando acabou a Segunda Guerra, a Alemanha estava bem destruída e se recuperou. Após se recuperar, ela passou esse período de Guerra Fria dividida e, quando acabou a Guerra Fria, ela foi reunificada e, ao reunificar, ela conseguiu se adaptar, crescer e se tornar a principal potência do continente, a principal potência da região da Europa Ocidental e a principal potência dentro desse grande bloco econômico, que é a União Europeia. Vamos para o número 3. Como os Estados Unidos ajudaram a França em sua recuperação após o colapso econômico sofrido com a Segunda Guerra Mundial? Então, como eu falei aí, a guerra ela se deu na Alemanha, no continente europeu, e após terminar a guerra, não só a Alemanha, que foi onde a guerra findou, ao chegar na Alemanha, ao conseguir vencer o governante da Alemanha, que era Hitler, eles já tinham passado por outros países aliados ou não, mas houve confronto. E houve confronto, nesses confrontos foram destruídas muitas áreas à volta ali na Europa. E essa destruição fez com que os países ficassem vulneráveis e precisassem de ajuda. A estratégia dos Estados Unidos foi ajudar esses países que envolveram na guerra, estavam quebrados, precisava se reconstruir. Para reconstruir esses países, os Estados Unidos criaram um projeto de ajuda para esses países. O nome desse projeto era chamado de Plano Marshall, ok? Vocês vão encontrar aí na página 372. E aí vocês vão saber como aconteceu. Esse Plano Marshall foi o que ajudou vários países, entre eles a França, a formar e a reconstruir
seu território, vai investir em infraestrutura e naquilo que fosse necessário para sua reconstrução. Apesar de ter saído arrasado, contou com essa ajuda dos Estados Unidos, que estava também querendo ganhar o máximo de aliados possível, manter os que já eram aliados a ele e ganhar outros aliados. Então, os Estados Unidos ajudaram a França por meio do Plano Marshall, ok? Se quiser conferir, vai lá na página 372. Então, aí está a nossa parte, nossa aula de hoje foi essa, e a gente encerra por aqui, ok? Um abraço para vocês, se cuidem, fiquem bem, sempre bem. Deixa eu só ver aqui o texto que fala disso para a gente fechar lendo antes de encerrar. Vamos lá, na página 373. A gente vai ver um pouquinho da França. 373, pula para 373. Agora que a gente vai ler aqui o trechinho que fala sobre a ajuda que teve os Estados Unidos com a França. A gente ainda tem um pouquinho de tempo, então vamos concluir aqui. Então, França. A França, assim como o Reino Unido, industrializou-se de maneira rápida no século XIX e desenvolveu sua economia e indústria com base na exploração colonial de territórios em outros continentes. Segundo parágrafo. Após a Segunda Guerra Mundial, sua economia também se encontrava em colapso, em busca de novas fontes energéticas e de acúmulo de capital. Os franceses aceitaram o auxílio dos Estados Unidos, que utilizaram o Plano Marshall para ajudar a recuperação e a recuperar a economia dos países que se encontravam sob sua influência. Então, todos os países que eram aliados dos Estados Unidos receberam essa ajuda, né? Plano Marshall, ok? Os Estados Unidos também ajudou alguns países na Ásia, que apesar de estarem distantes, deram um apoio aos inimigos, deram apoio a essa guerra, né? Não só os inimigos, mas outros que estavam distantes também deram apoio deram apoio até mesmo aos Estados Unidos. E essa ajuda que foi na Ásia, que ajudou principalmente o Japão, foi chamado de Plano Colombo, né? E no caso da Ásia, Plano Marshall. Vamos continuar o último parágrafo aqui. Okay? Os primeiros centros industriais na França se desenvolveram nas regiões da Alsácia e Lorena, próximas às reservas de carvão mineral. A diversificação de seu parque industrial contou com investimentos em polos de alta tecnologia, ao redor da capital Paris, Nantes, Lyon e Toulouse, com destaque para os setores automobilístico, aeronáutico e farmacêutico, entre outros. Então, houve esse investimento, houve essa ajuda e esse país acabou também se recuperando. Então, fechamos aqui, ok? Faça o seu exercício, acompanhe aí com o seu livro e na próxima aula a gente vai voltar fechando aí o conteúdo, pois duas semanas depois, né, na próxima a gente vai estar com aula de fechamento, pode ser um resumo ou pode ser uma revisão, e a gente, depois dessa outra semana, né, semana que vem essa revisão, na outra a prova, ok? Então fechamos aqui. Um abraço para todos, fiquem bem, se cuidem.